O mundo mudou. A tecnologia, a globalização, a educação são grandes responsáveis por essa mudança. Nada mais justo que conhecermos os pensadores da educação. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. O desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade atual tem provocado mudanças em alguns setores, principalmente na educação. O processo de ensino-aprendizagem e as práticas pedagógicas têm melhorado bastante. Para entendermos estes processos, nada melhor que conhecer alguns pensadores da educação que foram responsáveis por essas mudanças, por essas melhorias. E aí, vamos falar do primeiro pensador matemático, nascido na África do Sul. Foi o primeiro a reconhecer o poder da transformação da tecnologia na vida das pessoas. Fosse essa transformação para aprender alguma habilidade nova, fosse para trabalhar ou para se divertir. E quem entre nós realmente não tem notado esses efeitos da tecnologia? Quem não usa um computador, um smartphone para aprender, se divertir, para trabalhar? Então, o primeiro a reconhecer o poder da tecnologia na vida das pessoas foi esse matemático, esse pesquisador. Passando para o segundo pesquisador, o estadunidense, filósofo e pedagogo, inspirado nos ideais da Escola Nova, um movimento de renovação da educação, do ensino, liderado pelo educador brasileiro Anísio Teixeira. Em seu modelo de ensino-aprendizagem, ele concebia o aluno como um protagonista do processo da educação, no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento individual. Ele respeitava os aspectos emocionais e os aspectos intelectuais do aluno. Para ele, a teoria e a prática eram indissociáveis, ou seja, não se separavam, elas tinham que caminhar juntas. Para onde uma ia, a outra deveria estar junta. O que significa que o conhecimento é construído de forma coletiva, por meio de compartilhamento de experiências de outras pessoas, que vai se construindo esse conhecimento. O terceiro pensador era uma mulher. Foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália. No entanto, o foco aqui não é a medicina, e sim a educação. O campo em que ela também era pedagoga, exerceu tanto a função de educadora como a de pedagoga com maestria, pelo qual a levou a desenvolver em teorias materiais didáticos e a exercer a prática pedagógica. 6 pilares: autoeducação, educação como ciência, educação cósmica, educação ambiente preparado, o adulto preparado e crianças equilibradas. Esses 6 pilares buscavam o desenvolvimento da criança e levavam em consideração as diferentes épocas da vida, as necessidades e os comportamentos específicos em cada fase. Haja vista que uma criança de 2 anos, ela pensa e ela age diferente de uma criança de 5 anos. Uma criança de 5 anos, ela pensa e age diferente de uma criança de 8 anos, de uma criança de 10 anos. E assim ela ia fazendo essa analogia, ia fazendo essas pesquisas, ia desenvolvendo instrumentos, habilidades e conhecimento pedagógicos por meio dessas observações, dessas pesquisas. O quarto pensador, ele era francês, pedagogo e fundador da Escola Moderna, movimento de renovação da educação. Ele acreditava que a escola tinha um papel fundamental na transformação política e cívica e econômica do sujeito. Criou aulas passeio, as famosas aulas de campo, cantinhos pedagógicos. Em algumas escolas nós encontramos, são cantinho da leitura, cantinho da escrita, cantinho da música. E aí ele criou esses métodos e compartilhamento de informação e conhecimento entre escola e aluno. Foi um dos grandes criadores desses movimentos. O quinto pensador, biólogo e psicólogo suíço, pesquisou como acontecia o desenvolvimento cognitivo das pessoas, buscou descobrir como as crianças aprendiam, como elas desenvolviam o conhecimento, levando como consideração aspectos morais, aspectos sociais e aspectos cognitivos. Ele descobriu que a transmissão de conhecimento entre professor e aluno era limitada e, portanto, a melhor forma para educar seria estimulando as crianças para que estes procurassem o conhecimento e assim desenvolvessem o conhecimento
por meio das atividades mentais. Ou seja, ele descobriu que apenas o professor ensinando a criança aprendia, mas era limitado. Que ele ensinou, que ele buscou, que ele fala que devemos fazer. Estimular as crianças através dos lúdicos, através da curiosidade, do questionamento, para que a criança mesmo vá atrás desse conhecimento e desenvolva esses conhecimentos por meio de atividades mentais, por meio do pensamento, por meio da observação, por meio da prática. Ele viu que dessa forma era mais fácil a criança aprender. E aí passamos para o sexto pensador, psicólogo bielorrusso, deixou uma importante contribuição para a reflexão, visto que partiu muito cedo, sobre o desenvolvimento intelectual de criança, associando as interações sociais e as condições de vida dos indivíduos. Para que ocorresse a aprendizagem, era preciso que existisse algo que interligasse o sujeito ao mundo, ou seja, o aluno ao objeto em que ele buscava interagir, o que ele denominou de aprendizagem mediada. E o educador é um exemplo dessa intermediário entre o aluno e o conhecimento. O professor, ele intermedia o aluno do conhecimento. Então, o professor é esse intermediário de aprendizagem, psicólogo estadunidense, fundador da terapia não diretiva, que era centrada no indivíduo e, por isso, preferia pensar que tinha clientes no lugar de pacientes, pois cabia a que era atendido no consultório o sucesso do tratamento. Ele entendia que a relação entre professor e aluno da seguinte forma: ao educador, ao professor, cabia facilitar o aprendizado, que era conduzido pelos estudantes de forma própria. Para ele, a relação se estabelecia de três maneiras: congruências, que era autêntica do aluno; empatia, que era compreender seus sentimentos; e o respeito que o professor deveria ter pelo aluno. E antes de passar para o próximo vídeo, pessoal, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, clicando em gostei, comentando os vídeos, compartilhando os vídeos com amigos, com os familiares, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda. Assim, saberemos que o conteúdo que nós estamos produzindo está te ajudando a aprender e o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas. Voltamos para o oitavo e último pensador, um dos maiores educadores brasileiros. Só para ter uma ideia, ele é o terceiro pensador mais citado nos trabalhos acadêmicos no mundo. O educador Paulo Freire era crítico daquilo que chamava de educação bancária, que ocorria quando o professor e o aluno estabeleciam uma relação vertical, de cima para baixo, professor em cima, aluno embaixo, relação vertical, em que um depositava o conhecimento no outro, ou seja, o professor era dono do saber e depositava o conhecimento no aluno que estava embaixo. E ele criticava essa forma de ensino, porque, segundo Paulo Freire, o conhecimento deve ser horizontal. O aluno e o professor precisam estar no mesmo nível. Mesmo que o professor tenha mais conhecimento, ele deve se fazer ao nível do aluno, se fazer a linguagem do aluno para facilitar o entendimento, para facilitar na aprendizagem desse aluno. Um dos exemplos que ele traz esse conhecimento à tona foi na alfabetização em 40 dias, no projeto em que desenvolveu em Angicos, no Rio Grande do Norte. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos no canal. Geralmente nós postamos na terça-feira às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Desejo a você bons estudos, forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.